Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio da Alta Quadra Podcast. Meu nome é Pedro Câmara, sou investidor imobiliário, fundador da Escola de Imóveis e eu estou aqui com... Ariane Correia, também investidora, fundadora da Brick Investimentos Imobiliários e Andar e Decor. Boa, hoje a gente tem uma convidada muito especial que é a Cíntia, corretora e investidora, e vem aqui para falar muito sobre investimento imobiliário. Bem-vinda, Cíntia. Eu que agradeço. Obrigada, Pedro. Obrigada, Ari, pelo convite. Muito feliz em participar do seu podcast. Obrigada. Boa. Pessoal, hoje a gente tem alguns tópicos bem importantes aqui, né? Primeiro a gente quer que a Cíntia fale um pouco sobre a vida dela, vida pessoal, trazer um pouco aí sobre transição de carreira, né? Algumas pessoas passam por isso, eu passei, Pedro passou, ela também passou. Então a gente vai trazer um pouquinho sobre Então a gente vai trazer um pouquinho sobre empreendedorismo e depois a gente vai falar sobre algumas modalidades mais especiais aí de investimento no mercado imobiliário. Então, Cíntia, você falou aqui pra gente que você veio de Área. um outro mercado, né? Você Com veio ali certeza. de educação física, foi personal trainer. Fala um pouquinho pra gente primeiro sobre isso e sobre o seu momento de transição de carreira, como que isso foi. Legal, Ari. É um assunto super interessante porque, imagina, né? Eu não nasci em São Paulo, né? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade que chama Barra Bonita, 30 mil habitantes. Todo mundo se conhece, né? Uma cidade super pequena. E eu sempre gostei de esportes, a minha vida inteira eu treinei. Eu saía da escola e almoçava rapidinho e já corria para o ginásio de esportes, porque a prefeitura lá da Barra incentiva muito esportes, né? Uma cidade com qualidade de vida e saúde muito legal. Então tinha um calendário de treinos o dia inteiro. Então eu treinava vôlei, futebol, basquete, tênis de mesa, que mais? Atleta. Atleta amadora, vamos dizer assim, né? Ganhei poucos campeonatos, né? Mas a gente ia todo ano para o campeonato regional, etc. E assim, desde os meus 9 anos de idade. Então, quando eu me formei, né, no terceiro colegial, na época era colegial, né? Já é ensino médio agora, né? Sou tão velha assim, mas. Tá E. denunciando a idade Pegou. agora. É, e aí, sabe quando você não pensa muito? Falando, nossa, eu fiz isso a minha vida inteira. Naturalmente, o degrau é me formar na área que eu gostava muito, né? Que era o esporte, né? Então, fiz primeiro faculdade de licenciatura em educação física, depois eu fiz bacharelado em educação física, depois eu fiz uma especialização em nutrição esportiva e vários cursos técnicos. E fui professora, né, de ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil, passei em concurso da prefeitura, dei aula por muito tempo, né, no ensino, na rede, né, municipal e particular, e também personal trainer, por praticamente uns 10 anos, né, porque quando eu era estagiária, né, que eu estava me formando na faculdade, eu já dava aula, né. Então, eu passei 10 anos numa cidade muito pequena fazendo isso, né? Fazendo o que eu gostava. Só que uma coisa é você gostar de esportes para treinar, Uhum. para jogar, né? Para conhecer outras pessoas, né? Para para isso. E outra coisa é se profissionalizar nisso e virar um trabalho, Uhum. né? Uhum. Aí se acaba, que foi o que aconteceu comigo, quando você não tem aquele dom, né? Porque minha mãe é professora a vida inteira, ela tem o dom, ela ama aquilo. Eu amava praticar Uhum. e não trabalhar com aquilo, né? Fomentar. Porque o que eu vi, né? Eu gostei, eu passei em matemática também como faculdade, tá? Aí eu escolhi por educação física. Então, eu sempre gostei muito de cálculo. E a minha vida inteira eu gostava de cálculo. Tirava A em tudo, em matemática. Então, eu sempre estudei sobre isso, cálculos, etc., investimentos. Então, quando eu percebi que eu dando aula é aquele valor que você ganha da aula, não tem como escalar. Então, eu falei assim, o que eu pensei? Eu tinha uma carga horária bem Uhum. grande, né, na semana. Então, assim, vamos supor, eu ganhava 5 mil reais por mês. Não tinha como eu. Você tinha uma limitação de hora da pessoa Exatamente. ali que era isso. Você, Exatamente. obviamente, poderia
conseguir cobrar mais caro a sua hora, mas aí talvez você ia encontrar uma limitação na cidade, não sei. Perfeitamente, É. você falou tudo, Pedro, Uhum, porque, sim, eu era concursada na prefeitura, então não uhum, tinha como aumentar ok. a hora Uhum, da da prefeitura. prefeitura. E escola particular é balizado, então Uhum, também não tinha como falar, olha, eu quero um aumento, quero porque todo mais. mundo Aham. ganhava a mesma coisa ali, né? Aí eu fui fazer outras especializações, além de nutrição esportiva, eu fiz treinamento desportivo também. Aí você vai ganhando um pouquinho a mais pelas especialidades. Uhum, Também pensei em fazer o mestrado, até tinha a professora a Lucilene, foi uma grande mentora para mim, né? Eu fui estagiária dela desde o primeiro ano da faculdade, e depois ela queria que eu fizesse o mestrado de todo jeito, né? Ela é pós-doc. Só que eu falei, mano, eu vou fazer mestrado é para dar aula em faculdade. uhum, Eu até fiz eu fui ministrar algumas aulas em faculdade, né? Faculdade que eu me formei, eu ministrei algumas aulas, mas não era aquilo que eu era apaixonada, uhum. sabe? Aquela coisa de, nossa, vou levantar e vou fazer aquilo. Eu fazia meu trabalho muito bem feito. Quando eu pedi demissão, inclusive, do concurso público, né, que eu era concursada, a coordenadora falou: Mas você é minha melhor Uhum, professora. O que que aconteceu? Eu falei assim: você faz a conta, é o que eu falo, números não mentem. uhum, Você faz a conta ali, hora aula, daqui 5 anos, quanto eu vou estar ganhando? Aí você corrige pela inflação e tal. E sempre vai ser aquilo. Uhum. uhum. Professor, não tinha essa coisa de internet também, né? Que você pode fazer outras Outras coisas coisas. agora, né? Como professor na internet, mas não tinha naquela época. Então eu falei, nossa, daqui 10, 15, 20 anos eu vou estar fazendo a mesma coisa e ganhando a mesma coisa. Uhum, Então, qual que é o meu objetivo de estar sempre me aprofundando em conhecimento, fazendo esses cursos, legal. entregando mais, se eu não vou ter o resultado financeiro, Sim. que não é o mais importante, Mas é mas é importante. importante. É É importante. importante, é Exatamente. importante. Então, assim, Uhum, uhum, tenho alunos hoje que já se formaram em faculdade, são excelentes profissionais. Eu gosto muito de ensinar. uhum, Continuo fazendo isso. Foi muito gratificante ver, né, os alunos, né, se formando, né, tendo a gente como referência ainda, né. Eu tenho muitos alunos que me acompanham até hoje no Instagram, né. Eles me conheceram como professora de educação física, uhum, né. Hoje eles me acompanham sempre que eu volto para Barra. Ô professora, ô professora, isso é uhum, muito legal, mas financeiramente para mim não era viável, né? Basicamente foi isso. E aí, quando eu percebi que a cidade era muito pequena, e se eu quisesse buscar alguma coisa financeiramente viável, eu tinha que sair da Barra. Isso era E fato. como que foi essa, transição entre uma cidade de 30 mil habitantes e trabalhar na Faria Lima? São dois extremos. Ela foi mais extrema que eu. A minha tinha 300 mil habitantes. É, então, Uhum, foi uma coincidência, né? Eu comecei a pesquisar, tá? Se eu não vou ser professor de educação física, o que que eu posso ser uhum, com as habilidades que eu tenho hoje, né, com o conhecimento que eu tenho hoje e que vai me entregar um resultado financeiro adequado com a minha entrega no meu legal. trabalho. Aí eu fui, conheci várias pessoas, etc. E aí eu percebi que corretor de imóveis é uma maneira muito rápida Uhum. de você conseguir um resultado financeiro muito rápido. E que é, assim, na minha visão, ele é altamente, talvez você pode me corrigir aqui, Ariane, mas ele é muito proporcional ao seu esforço pessoal e à Com Perfeito. sua certeza. dedicação, Sim. né? Você pegou num Uhum, ponto-chave, Pedro, porque uhum, assim, eu falava assim, nossa, eu estudei muito 10 uhum, anos, fiz muitos cursos para ser professora, uhum, para entender muitas técnicas de ensino, de aprendizado. Conversei com muita gente, tive muitos mentores, eu não tinha no resultado financeiro. Então, uhum, assim, o que que eu falei? Como corretora de imóveis, se eu trabalhar, pode demorar um pouquinho, uhum, mas o resultado vem. E quanto mais conhecimento você tem, quanto mais entrega você faz para o cliente, quanto mais você entrega para o cliente, você consegue ter o resultado uhum, financeiro e outros resultados também, né? É muito legal, é muito gratificante também. Eu ligar para um cliente meu, por exemplo, como eu liguei para voltar para a Vitacom, por exemplo, eu vou falar um uhum, pouquinho disso mais, uhum, mais para frente, e ligar para esse cliente e perguntar, né? Porque eu
eu fiquei um pouquinho também fora do mercado de imóveis Uhum. também, né? Fui um pouquinho do mercado financeiro. E aí, quando eu voltei para o setor imobiliário, eu liguei para alguns clientes, né? Para os primeiros clientes que eu Uhum. atendi. E aí, como é que tá seu imóvel? Nossa, Cíntia, você não sabe o quanto que eu tô ganhando por mês, o quanto que foi. Nossa, olha o quanto que valorizou. Não teve um cliente que não estava feliz com o Uhum. resultado. Isso é muito importante. Muito. Uhum. Sim. Uhum. E assim, quando a Cintia falou sobre a transição de carreira para o mercado imobiliário, né, eu me identifico muito nisso, porque naquela época, quando eu escolhi ser corretora de imóveis, porque a gente tem os dois tipos de corretores de imóveis e eu gosto muito de bater nessa tecla, né? Uhum. A gente tem o corretor de imóveis que está lá porque não conseguiu outra coisa, porque Uhum. quer ganhar dinheiro rápido, É porque meio não que um acredita. temporário. Ele não acredita, ele não conhece, ele não quer se aprofundar, e ele tá ali porque ele vê corretores de imóveis ganhando dinheiro, e ele fala, quero também. E a gente tem o corretor de imóveis que escolhe a profissão, que se dedica a ela, que sabe que tem um tempo que ele vai ficar sem vender, sim, mas que ele tem um objetivo. Que é o objetivo de ser o melhor em alguma coisa. Ele sempre, o corretor que se destaca, ele quer ser o melhor em alguma coisa. Né? Então, Cíntia tinha essa visão, eu tinha essa visão. Eu lembro que a gente trabalhando juntas ali, a gente ficava operando na bolsa, você lembra? Lembro, A gente lembro. ficava estudando bolsa sem nem porquê, sem nem ter porquê. E todo mundo olhava pra gente e ficava assim, mas por que que elas estão Perdendo estudando tempo, né? isso? Perdendo tempo. E a gente estudando, trocando conhecimento, já falava sobre marketing ali na Já. época. Então, assim, é esse o corretor de imóveis que ele vai se destacar. E quando eu falo sobre essa profissão, eu gosto muito dessa profissão. É uma profissão incrível, que é altamente escalável. O seu tempo, você tem duas formas de aproveitar seu tempo. Um é ficar esperando o cliente, outra é ir buscar esse cliente. E a gente, quando busca, cara, o resultado ele vem de uma forma absurda, sabe? Então, falando sobre buscar, falando sobre essa parte de como você se identificou no mercado, como que você fez para buscar esse cliente, para buscar o que você ama de fato, porque você chega no mercado imobiliário, você recebe uma avalanche de Exato. informações, né? É o usado, é o prédio, é o apartamento, é a casa, é o terreno, é o lote, é a loja comercial. Como que você se encontrou? Me fala sobre o Sim, você encontro. começou como corretora lá no interior ou na verdade você começou a carreira como corretora aqui em São Paulo? Muito boa. Essas Uhum. perguntas se integram, né? Uhum. Sim. Quando eu vim para São Paulo, aí eu fiz, né, o curso de Uhum. TTI, e aí eu fui estagiária de uma incorporadora. Eu falei, nossa, é muito parecido com ser professora, porque você tem que apresentar um produto, tem Uhum. que ser didático. Eu já estudava sobre comportamento humano para dar aula, então, assim, eu usei muitas ferramentas que eu tinha quando eu dava aula. Uhum. Personal também, eu tinha que ser meio que uma psicóloga, então, assim, você sabe as ferramentas que você tem pelo comportamento humano, etc. Né? Porque relacionamento é isso, você tem que estudar o indivíduo, né? A pessoa. Então, eu falei, nossa, isso é legal. No meu primeiro mês eu já vendi. Então, Primeiro mês? no primeiro mês eu já vendi. Então, eu vim para São Paulo, fiz o curso, aí Uhum. eu comecei na área como corretora de imóveis. E aí era para moradia. Então, era uma incorporadora que fazia muito lançamento. E eu trabalhava lançamento nessa época. Eu já vendi no primeiro mês, já ganhei o troféuzinho de Olha campeã do só. mês no primeiro mês. Quando caiu a minha primeira A comissão comissão. no banco, na época foi R$ 25.000, Que ano foi isso? em 2017. R$ 25.000 é dinheiro hoje. Mas, ó, 5 anos 2017 era muito atrás, 6 anos dinheiro. atrás. Então aí eu comecei como lançamento, eu vi que era aquilo lá que eu queria, mas eu Uhum. ainda não estava satisfeita, né? Uhum. Pegando o que a Ari falou aqui, aí eu comecei nessa incorporadora, passei por mais outras duas, essas três eram voltados para o lançamento de moradia, tinha estoque também, mas muito para moradia. E moradia é uma venda que você faz de sonho, né? De, olha, a sua casa, aumentar, né, o patamar, comprar 2 ou 3 dormitórios. Eu gostava de interagir, relacionamento humano, gostava de apresentar isso. Eu já estudava muito sobre incorporação, sobre projeto, arquitetura, marketing, as coisas que envolvem o projeto em si e outras que estão no segundo plano. Mas eu falei, ainda falta alguma coisa para me encontrar, né? E aí, quando eu cheguei na Vitacom em 2018, que foi quando eu conheci a Ari, era uma incorporadora que já era voltada para Para investimentos. investimento. Aí eu falei, agora eu sei o que que eu quero. Uhum. Agora eu entendi o porquê que eu gosto de matemática desde que eu me conheço por gente, desde os 3 anos de idade.
eu vou trabalhar tudo que eu gostei até agora do mercado imobiliário e vou estudar sobre o mercado de investimentos. Você uniu ali. Nossa, eu Uhum. uni tudo que eu gosto: pessoas, relacionamento, mercado imobiliário e mercado de investimentos. Então aí foi em 2018 que eu me encontrei. Eu tenho que Uhum. trabalhar no mercado imobiliário voltado para Investimento. investimentos. Aí eu vou segmentar, né? Que aí se torna mais fácil eu encontrar o perfil do cliente que eu quero e saber conversar, porque é um cliente que sabe conversar sobre investimentos, que é uma pegada diferente na Uhum. negociação. Então eu falei, eu tenho que me aperfeiçoar isso. Eu tenho que ser expert no que eu tô falando aqui. E é muito assunto, né? Investimento é muito assunto. Legal. Eu vejo muito isso porque eu tenho lá, né, o treinamento de investimento imobiliário que é focado, né, foi pensado focado para investidor, só que eu tenho, diria que uns 30% dos alunos que são corretores. Olha. Justamente porque eles enxergam lá, peraí, o Pedro tá treinando aqui investidor, eu preciso entender o que que esses caras pensam, como que eles fazem cálculo, viabilidade para comprar um imóvel, eu preciso me aprofundar nesse assunto, Uhum. né? E mesmo hoje, eu diria que ainda é um assunto muito pouco explorado Sim. entre os corretores, Sim. né? É uma venda completamente diferente, isso que você falou, Completamente. né? Uma coisa é você convencer uma família a sair de 2 para 3 dormitórios, Perfeito. outra coisa é você convencer uma pessoa a tirar da renda fixa e investir no imóvel, Você entendeu? Perfeito. planilhar, né? A É. gente, a gente dizia que a gente não vendia o Uhum. tijolo da forma específica como as Uhum. pessoas vendem. O espaço é muito diferente, o aproveitamento de espaço, a forma como você vê o prédio, né? Você chega no prédio, você não fica procurando, onde que tá o playground? Igual Uhum. geralmente as pessoas perguntam, a gente não. Isso nunca é uma pergunta. Sabe, as perguntas tradicionais de mercado imobiliário não são feitas, Uhum. então a gente transforma o imóvel em uma planilha. Né? Então, quando a gente transforma esse imóvel em uma planilha e a gente compara com outras planilhas, obviamente, né? Outros investimentos. Exato. Uhum. Quando a gente dá esse cruzamento de dados e aí a gente fala, não, o imóvel ele está mais vantajoso nisso, a Uhum. gente tem que saber economia política, a gente tem que saber uma série de coisas que na grande maioria das vezes, óbvio que influencia, mas na moradia não vai ser um fator tão É. decisivo assim, Uhum. né? E agora falando sobre o investimento, vamos entrar um Uhum. pouquinho mais agora nessa questão. A Cíntia, ela foi uma das pessoas que a gente se inspirou junta, né? Ela me inspirou muito ali também. Eu lembro que no primeiro lançamento ali que a gente estava juntas, era no antigo Baiuca. Acho que você lembra, Aham, Cíntia? E a lembro. gente ficava subindo aquela escada e descendo aquela escada. O lançamento zerou em 2 horas e meia, 3 horas. Quando 2 horas não foi tinha isso? nada. Foi em 2018, né? 2018. 2018, a gente zerou o lançamento, toda a empresa, obviamente, em 3 horas. E eu lembro que existia uma certa competitividade saudável Claro. entre a gente. Ela passava por mim e ela falava assim: quanto você vendeu até agora? Aí eu, 8. Já Aí ela, assinou tô quanto? com 7. Aí depois eu, 10. Aí ela, 9. Aí ela, 11. Aí eu, oh meu Deus, tenho que correr. Então a gente ficou na competitividade entre a gente ali, bem legal. Muitas pessoas ali, muitos corretores não conseguiram vender porque não teve unidade, né? Sim, Uhum. E inclusive a muito gente, né? cliente, Muito cliente inclusive a nosso. gente, e muito cliente não conseguiu comprar. Era uma época, assim, sensacional de mercado imobiliário, né? Foi quando o estúdio começou a chegar em São Paulo. E os clientes começaram a entender o que que era o estúdio, que não era um estúdio de gravação de música, né? Que a gente se tinha essa dúvida, não era esse Não é, estúdio não de é uma sala gravação. comercial, Não né? era, É um não era. apartamento para morar. A gente começou a explicar para aquele cliente, porque existia uma fase de educação, que aí Uhum. você deve ter se identificado muito nesse Muito. momento. A gente, como corretor de imóveis, tinha que educar o cliente que o estúdio não era música e não era pequeno a ponto de ser absurdo, como as pessoas achavam. Ele era E muito bem que aproveitado. era, o que que era o pequeno na época? Qual era o 18 tamanho? metros quadrados. 18 é. 18 metros É um bem quadrados. compacto, né? É. Uhum. Então, a Uhum. gente começou ali nesse processo educacional, que hoje já se uma coisa falada abertamente, todo mundo já conhece o estúdio, todo mundo já quer o estúdio, mas como que daquela época para Uhum. hoje, fala um pouquinho pra gente, assim, a gente teve várias experiências de mercado imobiliário, né? Fala um pouquinho sobre o que que você achou de todas essas experiências, por exemplo, vender o imóvel na planta, vender o imóvel pronto, vender a rentabilidade, passar ali para uma venda em incorporação. A gente tem vários modelos de venda hoje no mercado imobiliário. Onde que você se identifica mais?
qual que é a venda mais trabalhosa, qual que é a venda mais numérica, qual que é a venda mais emocional. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre os modelos de investimento no mercado imobiliário, falando também sobre a venda e falando também sobre a rentabilidade. Eu acho que a gente pode fazer esse match de informações aqui, esse mix de Com informações. certeza. É muito, muito interessante isso, porque você imagina, né? De 2008 para cá são 6 anos, né? Em 6 anos, o mercado, né? Muita gente se profissionalizou, né? Muita gente foi buscar conhecimento, né? Os corretores de elite, né? Foram buscar conhecimento. E o cliente também. Então, hoje, com a internet, né, com as redes sociais, com o conteúdo, né, que vocês mesmos estão fazendo aqui, o cliente conhece demais também sobre o nosso mercado. Então, a gente tem que estar sempre à frente e buscando mais informação. Então, só um parênteses aqui, só para contar uma história minha, e aí para a gente chegar nesse assunto. Eu sentei numa mesa uma vez com um cliente em 2018, um pouquinho antes do lançamento ali, que a Ari comentou, e o cliente era um investidor profissional. Então, investidor profissional, segundo o CVM, mais de 10 milhões investido, né? Ele sentou na mesa e aí eu ainda não tinha toda a habilidade que eu tenho hoje. E aí você faz aquela meio que aquela venda, não, aqui, né, valor que você vai importar, investir, renda, previsão de renda, de aluguel. Então... Aí ele começou a falar não, mas comparado com isso, comparado com aquilo, com esse investimento, com aquele. Aí ele começou a falar uma sopa de letrinhas que eu não sabia o que ele estava Provavelmente, falando. taxa interna de retorno, valor presente líquido. Começou a falar de opções, de estruturação. Assim, então assim, eu falei, nossa, eu nunca Levou lá para o mercado de capitais, fez você Não, ficar investimentos tonta. internacionais. Ele falou, não, mas eu tenho esse investimento aqui, não sei aonde, que me faz isso, tá? Então, assim, ele realmente era um investidor profissional que detinha muito conhecimento, empresário, estudava muito, operava em bolsa nacional, internacional. E aí eu falei assim, nossa, eu nunca mais vou sentar numa mesa com um investidor e não saber o que ele está falando. Boa. Nunca mais na minha vida, que foi quando eu me inscrevi no MBA, de Investimentos Internacionais. Então, assim, é importante a gente, além de saber do nosso mercado, e aí a gente precisa ser especialista no que a gente está falando, saber de todos os mercados. Não ficar vendido na mesa, porque esse investidor, sem sombra de dúvida, se ele sentasse com, acho que 99% dos corretores que trabalham o investimento ou de forma geral, ele saberia mais do que todo mundo. Sim. Então, assim, isso é um fato importante. E isso foi o meu start para falar, caramba, não dá para eu sentar e achar que eu já sei tudo. Não dá. E eu tenho que sempre estar me atualizando. Então, aí eu fui buscar mais conhecimento, enfim. E aí, ponderando, né, com o que a Ari está comentando, se dentro do nosso próprio mercado já tem várias segmentações, várias diversificações dentro da construção civil, imagina no mercado de investimentos como um todo. Então, você saber o básico, hoje você já está para trás. Como corretor. Então, é uma dica que eu sempre dou. Saber simplesmente apresentar o imóvel já não é mais a sua profissão. Não. Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo do Eu mínimo. acho que também parto dessa ideia de que o corretor de imóveis ele tem que saber o investimento imobiliário, saber o que ele está vendendo, saber o porquê que ele está vendendo, saber a concorrência do que ele está vendendo, mínimo, e agora partir para outros conhecimentos. Saber mercado financeiro, saber mercado de capitais, saber toda a operação, saber o que é toda essa parte de investimento. A gente tem, o Pedro, ele fala muito nas aulas dele, né? Sobre alavancagem. O que é isso? O que é essa alavancagem? É um modelo de investimento. O que é investimento na incorporação? Outro modelo de investimento. O que é comprar na planta? Outro modelo de investimento. E como que a gente faz esse cliente sair lá do mercado financeiro e escolher o imóvel como opção? Porque tem muita gente que ouve o seguinte, não, porque lá na renda fixa eu tô ganhando mais. Será que tá? A gente consegue fazer um cálculo? E será que o imóvel apresentado para você está sendo o correto para você ganhar mais lá? Perfeito. Vai muito o que a gente gosta de falar bastante, né? Perfil. Exato. Então, assim, às vezes o cliente não sabe o próprio perfil. Ele não tem o conhecimento do próprio objetivo dele. Então, como que eu vou apresentar
um tipo de investimento imobiliário para ele se ele não definir os próprios objetivos. Então a gente acaba sendo um consultor, né, patrimonial, né, como um Sim. todo desse cliente. Então por isso que é importante saber tributação também, Sim. saber as regras de tributação, porque às vezes fala, eu estou ganhando mais na minha renda fixa. Será? Porque você faz a conta também da dedução do imposto de renda? De imposto sobre a renda que você está aferindo, porque às vezes ele vê lá um valor final e ele não faz também o retorno sobre o valor e o tempo também, o prazo. Porque assim, você tem que ponderar sempre liquidez, risco e retorno, né, Quer no ver investimento. um erro muito comum? E aí, toda semana tem reportagem, assim, né? Que eu vejo assim, será que vale a pena comprar imóvel ou deixar na renda fixa e tal? E aí é muito comum compararem simplesmente a valorização do imóvel, ou só o yield médio de 5% ao ano, e Sim. a renda fixa. E esquece que o imóvel não é só o yield ou só a valorização, é os dois. Você precisa considerar quanto que aquele imóvel está se valorizando e quanto que ele vai gerar de renda. Exato. E aí você tem que somar esses dois. E aí eu posso garantir que ganha da renda fixa. Ganha, com certeza ganha. Eu tenho até um costume de falar que as pessoas elas não costumam pensar dessa forma. O investidor imobiliário também tem o investidor agressivo, o moderado, o conservador. Uhum. Também existe isso dentro do mercado imobiliário. Não é porque eu invisto em imóveis que eu sou 100% conservadora. Uhum. A gente tem o conservador que compra lá um apartamento já pronto, porque já tá ali, não tem como dar Que é a errado, alocação né? tradicional, não quer fazer Airbnb. Exato, ele é 100% Uhum. conservador. A gente tem dentro do conservador, que gosta de correr um leve risco, que não é tão risco assim, que é o que alavanca. Uhum. Ele vai dar 10% de entrada em vários imóveis, financia todo o restante, coloca os 90, 80% ali para rentabilizar, paga a sua rentabilidade ali, seu financiamento com essa rentabilidade. Então, dentro do conservador, existem algumas variações, né? O moderado. O que é o moderado? É aquele cliente que vai ali na planta, compra um apartamento na planta, compra um apartamento durante as obras, porque ele está assumindo um certo risco, né? Mas mesmo assim, ele ainda não está saindo também da zona de conforto dele. E a gente tem também o agressivo, que é aquele investidor que vai para dentro do investimento na incorporação. Né? Então, Perfeito. eu gosto de setorizar. Você é o quê? Você sabe que tipo de investidor você é? Eu nunca nem pensei nisso. Nem sabia que eu podia investir numa incorporação. Nem sabia, entendeu? Exatamente. E quando você vai investir no mercado financeiro, que você tem que fazer aquele Exato, o questionário, questionário lá. a gente deveria fazer isso no mercado Deveria. imobiliário também. É. E é o que eu fazia quando eu atendia o cliente diretamente, e de certa forma, as perguntas que a gente faz numa reunião para identificar qual que é o perfil desse cliente, né? E eu sempre falo, o mercado financeiro tem uma rixa com o mercado imobiliário e vice-versa, e não deveria, porque são complementares. Não. Assim, dentro de uma cesta de investimentos, cabe tudo, gente. Se você ponderar os seus objetivos, os seus prazos, a sua liquidez, a sua projeção de renda futura, com a segmentação do mercado E eu imobiliário digo e do mais, investimentos. Cíntia, saiu até uma pesquisa ano passado, não foi muito divulgado pelo mercado financeiro, porque eu acho que eles não queriam divulgar muito isso. Ah lá, tá vendo Mas, a rixinha lá? A briga ela tá aqui, ó. Mas foi feita uma pesquisa com os ultra ricos, né? E aí, se eu não me engano, o ultra rico é quem tinha um patrimônio superior a, não me lembro agora se é 50 ou 100 milhões de dólares, tá? Realmente ultra rico, tá? Aham. E aí fizeram uma pesquisa e fizeram até um gráficozinho, de repente depois na edição eu tento colocar aqui, e uma boa parte do patrimônio desses ultra ricos estavam em ativos imobiliários. Ativos reais, de fato, né, tijolo, ações de empresas imobiliárias, fundos imobiliários, mas assim, não era uma pequena parte, tá, gente? Se a gente somasse ali todas essas categorias que tinham referência, né, e faziam investimentos direto ou indiretamente no mercado imobiliário, eu acho que passava de 30% a 40% do montante total dessas pessoas ultra ricas. Ou seja, essa história de que
ah não, rico não investe em imóvel, rico só investe na bolsa, é mentira, pessoal. Isso não é verdade. E nem e mesmo se Ah, fosse, o rico não investe só em bolsa. exato. O rico se tornou Uhum. rico ou por herança, Ou a ma- trabalhando numa ou empresa, trabalhando e construindo a empreendendo, própria riqueza. Então, é. assim, o que eu falo, né? Investimentos em qualquer setor é para você, primeiro, proteger o seu Uhum. a sua própria riqueza e depois aumentar, né? Então, quando você fala na primeira camada, que é segurança, proteção, qual que é o melhor investimento? Quando você fala em segurança e proteção, ativos reais. Reais. E quais são os maiores ativos reais que existem no mundo? Mercado Maior é imobiliário. imóvel, é. Exatamente. Uhum. Eu sempre dou o exemplo do McDonald's, né? O McDonald's, qual que é o negócio do McDonald's? Vocês sabem, não é vender lanche, tá, gente? Não é. A empresa é dona na maior vasto, Portfólio de imóveis maior comerciais, é. portfólio Uhum. de imóveis do mundo. Uhum. Então, o negócio do McDonald's é imobiliário, não é vender lanche. Então, assim, se você pegar na risca, a melhor forma de investir é o que a gente comentou, identificar perfil, identificar o segmento, identificar a liquidez, quanto que eu posso investir, qual que é minha projeção de caixa dos próximos anos para eu conseguir me alavancar de forma eficiente, que é como vocês comentaram, que para mim é uma estratégia básica hoje já, Básica. inclusive, que se torna até conservadora, né? Porque você tem lá a garantia, etc, né? Você pode até falar melhor, Pedro. E ter aquela pimentinha do que mais que eu consigo fazer aqui, né? Dependendo do volume financeiro, né? Que a pessoa tem, né? Que é o caso da segmentação de incorporação. Hoje já é muito mais acessível do que era há 10 anos atrás. Uhum. Então, hoje a gente tem esse acesso para conseguir fazer uma incorporação de forma mais rápido, fácil e simples, né, com instrumento jurídico hoje bem formatado no Brasil. Então, assim, você consegue estar, inclusive, em todos os segmentos hoje, dependendo do volume financeiro que você tem, dentro de todas as categorias. Então, hoje o mercado imobiliário não investe quem não quer, tá? Hoje, se você tem ali uma entrada, uma projeção de renda ali do seu fluxo de caixa, você consegue se alavancar de forma super segura, você consegue começar Consegue. com. Uhum. Você até faz esse trabalho incrível de educação, né? Você consegue começar. E para começar, gente, é igual ação, igual renda fixa. Estudar, tem que Es- parar, estudar. estudar, ter um Uhum. bom Uhum. consultor, Uhum. corretor ao seu lado e iniciar. Tem que começar. Tem que começar, né? Eu postei hoje ali, eu vou falar essa frase aqui. Quem quer investir em imóvel, arruma um jeito. Quem não quer investir em imóvel, arruma uma desculpa. Exatamente. Exato. Eu Que é também isso. concordo com isso. Mas vamos puxar mais um pouco aqui para investir na incorporação. Assim, Vamos. porque certamente tem muita gente que vai assistir aqui e vai falar, mas espera aí, como que funciona? Como é que eu posso investir numa incorporação? Não é simplesmente eu ir lá no stand de venda e comprar o lançamento? Isso não é investir na incorporação? Acho que muita gente pensa Uhum. isso, inclusive, É. né? O melhor investimento. E não tem melhor investimento imobiliário, São né? diferentes. São tempos, né? São Uhum. momentos. O melhor para quem? E que momento que você está Ah. hoje? Então, esse momento do investimento na incorporação, ele não está ali no stand, né? Como que a gente consegue alcançar isso? Como que a gente consegue conhecer sobre isso? Como que a gente consegue investir nesse modelo, né? Existem vários modelos de investimento em incorporação que vão vindo de tempos em tempos, se encerrando de tempos em tempos. Eles não estão disponíveis assim como um lançamento ou um apartamento pronto ali que você vai, pega uma tabela, vê, compra no fluxo e etc, né? Ele é um modelo mais estruturado. Ele é um Perfeito. modelo praticamente, eu gosto de dizer, ele é praticamente feito sob encomenda, né? Uhum. Porque é uma venda conversada, você vai entender o perfil do cliente, Uhum. você vai entender o que ele quer, quais são os objetivos, qual o tempo de espera, qual o medo que ele tem, né? Você vai Uhum. conversar com ele de uma forma mais consultiva. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, Ari. E aí, comentando sobre isso, né? Eu acho que, puxando um pouquinho do que você falou, o melhor momento de investir foi ontem, Uhum. tá? No Brasil é muito cíclico,
né? Sim. E tá falando da taxa de juros, acabou de ser cortada aí, Uhum. né? E tá numa Uma queda. vertente, numa queda, né? Então, assim, historicamente, o que acontece? Oferta se mantém, demanda aumenta, vai ficar mais caro. Imóvel nunca fica mais barato, né? Então, assim, o melhor momento de investir é ontem. Então, assim, você precisa procurar o que investir, porque o momento sempre vai ser o momento de ontem. O mercado imobiliário é muito acentuada, né? A curva do ciclo, né? Então, assim, quando você fala de incorporação, hoje ficou mais acessível. A primeira coisa que eu sempre recomendo, tenha um consultor especialista, corretor consultivo especialista no que ele está fazendo, porque é um investimento mais estruturado, mais complexo, precisa ser muito bem estudado, porque está diretamente ligado à incorporadora. Uhum. Então, qual que é o histórico da incorporadora? O que que ela já entregou? Qual é a missão? Qual que é o que que ela está projetando no futuro? Então, assim, o terreno, localização, com certeza sempre vai ser Ô, Cíntia, só um adendo aqui também. E qual a experiência da incorporadora com esse modelo de investimento, perfeito. Uhum. né? Porque Perfeito. isso conta muito, gente. Assim, existe a incorporadora que está ali construindo para entregar, e etc., tradicionalmente, mas existe aquela que pensa no investidor. Ela pensa nele, ela fala: não, eu vou montar esse modelo com X porcentagem do meu prédio para aquele investidor entrar nesse modelo comigo. Exatamente, você pegou num ponto super importante, Ari. Porque assim, ó, a incorporadora pode ter 20 anos de mercado, pode ter entregado 100 prédios ou 100 casas, ou, enfim, o negócio que ela faz, o que que ela constrói, e ela não tem um setor especialista nisso dentro da própria incorporadora que vai estruturar o melhor mecanismo de contrato. Uhum. Porque o que que vai ser o que você vai precisar analisar no detalhe é o contrato societário. Porque Sim. quando a gente fala desse segmento de incorporação, você não é o cliente Você final. não está comprando Você um não está imóvel, você comprando está entrando imóvel. como sócio na incorporação. Exatamente, você tem uma participação como sócio dentro da própria incorporação. Então, assim, o imóvel é o produto final, é o que vai ser entregue Uhum. do projeto dentro daquela incorporadora. Nesse segmento, o mais importante é, além do histórico, tudo isso que a gente já comentou, tá bom, quais são, qual é a projeção de entrega? Porque no contrato você é um sócio. Imagina o seguinte, gente. Você, como sócio de qualquer coisa, Uhum. pode ser uma padaria, pode ser qualquer tipo de empresa, você tá junto no momento bom e no momento ruim. Uhum. Então, assim, existe um risco nesse tipo de incorporação que é factível com um retorno também. Uhum. Uhum. Então, assim, o risco é maior, o meu retorno precisa ser Ser maior. maior. Uhum. Isso é característico de qualquer tipo de investimento. Então, se o mercado econômico mudar, opa, a incorporadora vai ter que falar assim, tá, é o momento da gente lançar, não Talvez eu vou é? esperar mais 6 meses para lançar. Vou esperar mais um pouquinho. Então, o Uhum. prazo dentro desse tipo de investimento é um fator que precisa ser ponderado porque é um investimento de médio e longo prazo, não é Uhum. de curto prazo. O cálculo da rota ele tem que ser muito bem preciso, né? Quando você está ali no lançamento, o cálculo já foi Já feito. foi feito. Você Já sabe tá que lá. lançou, vai entregar daqui 30 Você está meses. Exato. respaldado pela Ah, legislação de ah, compra e venda de patrimônio de afetação, uhum, compra e venda de imóveis. Então, assim, você ser cliente da incorporadora é uhum. uma coisa. Nesse investimento, você é Você é sócio. sócio. Essa é a Então, grande diferença. essa é a grande diferença. Qual é a legislação de sócio? É o Código Civil. É o Uhum, que eu vou ponderar dentro do meu contrato. Então, é um contrato societário. uhum, O fim daquele contrato poderia ser qualquer coisa. É que no caso do mercado imobiliário é um prédio. uhum, Então, assim, é um tipo de investimento que existe riscos. Dependendo do contrato, dá para ser mitigado, né? Dá para uhum, ser mitigado de várias formas. Então, assim, o que que você precisa entender? Se aquela incorporadora já tem uma base já de clientes que desse segmento, que ela já faz isso há algum tempo, ela já sabe o que que deu errado, o que que não uhum, deu, o que que o meu sócio minoritário nesse caso, né?
que é importante a incorporadora sempre ser a sócia majoritária. Se tem incorporador, gente aí, que eu já vi muitos desses tipos de caso, que o incorporador está vendendo mais que 50% do projeto, é um sinal de alerta, tá? Ponderem isso, porque o risco vai ser maior para quem, se não der errado, se der errado. Vai ser apesar de estar diluído em vários sócios, o risco vai ser para os sócios que estão diluídos. Se eu não entregar aquele projeto, se eu tenho 20, 30% só daquele projeto, o meu risco é menor. Mas a tomada de decisão continua sendo do incorporador, dependendo do contrato. Sim, você é sócio, mas quem toma as decisões de administrador daquela empresa é o incorporador. Perfeito. É o sócio ostensivo. Exatamente, o sócio Você ostensivo. entra como um sócio oculto ali Hoje modelo, nem se fala muito de sócio oculto mesmo, fala sócio participante. Legal. Mas é o que tradicionalmente se fala. E aí o que acontece? Então, assim, é um sinal de alerta. Porque se é um jogo de interesses. Então, assim, se o meu interesse é desenvolver o projeto, porque eu, como incorporador, preciso entregar aquilo. É o que vai me dar dinheiro. Que vai me dar dinheiro, porque eu sou o majoritário aqui, eu tenho mais que 50%. Então, assim, eu vou, de certa forma, fazer tudo para conseguir entregar aquele projeto. Pô, mas se eu tenho 10% aqui, vamos jogar para frente, porque eu tenho outros projetos que eu tenho 100% aqui. Então, isso é um fator muito importante na análise. O conflito de interesse. Porque você, como sócio, imagina fazendo um comparativo com o mercado financeiro. Você está lá comprando ação de qualquer empresa na bolsa. Você não toma nenhuma decisão. Você está comprando, você está investindo o seu capital como sócio também de uma empresa que, no caso, é aberta. No caso da incorporação, são empresas fechadas, né, nesse tipo de segmento de incorporação. Você não toma decisão, e dependendo da decisão dos diretores, né, de quem está gerenciando, a ação pode subir ou cair, dependendo do resultado da empresa. Então, no segmento em incorporação é a mesma coisa. Eu investi meu capital, mas de forma fechada, então por isso eu não tenho a liquidez que eu tenho no mercado de capitais. Porém, no mercado de capitais você não vai ter o retorno que você vai ter aqui, tá? Exato. Então... Vamos falar de retorno daqui a pouco, que eu tô curioso aqui. Então... você tem que ver o interesse o interesse estão alinhados? O interesse do incorporador por ser majoritário aqui está alinhado com o meu que é minoritário? Tá, então é um bom investimento. Isso já é um caminho que você pode seguir. E outro ponto que eu gosto de falar também, quando se fala em investimento na incorporação, costuma-se fazer a pergunta tradicional do mercado imobiliário, né? Quando que vai estar pronto? Quando que vai lançar? Quando que etc, etc. A gente tem que entender que aqui também é um modelo consultivo, é um modelo planejado, né? Então, o que a gente faz? O que a incorporadora pensa nesse momento? Olha, vou citar alguns exemplos aqui sem ter esse exemplo claro, tá? Mas vamos lá. Vamos supor que a gente está falando de um investimento em incorporação agora, que a projeção é para lançar em novembro. Perfeito. Mas vamos supor que em novembro a incorporadora sinta que não está numa alta boa, né? Então ela vai falar assim, não, segundo tais projeções, etc, economia, política e tal. Vou lançar em março. Vou lançar em março. Vai ser melhor para você como cliente, porque a incorporadora, ela nunca vai pensar em diminuir o preço de metro quadrado, porque ela tem interesse. Ela tem interesse. E aí entra também a participação da incorporadora nisso. Entendeu? Ela tem interesse em lançar mais caro, ela quer lançar no preço de metro quadrado melhor. Então, se ela pensou de acordo com X cálculos, que em novembro não é melhor e em março vai ser melhor, ela vai deixar de lançar exemplos, tá? A 25 e vai lançar a 27, a 28 mil metro quadrado. Exemplos, sem falar de regiões e etc. Perfeito, Ari. E o que você tem de maior, vamos dizer assim, comprovação do que você está falando? Se eu tinha previsão de lançar em novembro, deixei de lançar para lançar em março, é porque eu vou lançar mais caro, nunca mais barato. Né? Senão eu lanço em novembro. Exato. Se é para lançar mais barato, eu lanço em novembro. Que aí você tem o custo do dinheiro no tempo também. Exatamente. Então, se eu fiz essa projeção, é porque a incorporadora precisa ter esse know-how de profissionais especializados em todas as áreas diversas para tomada de decisão. Então, uma coisa importante que você puxou aí é qual que é o histórico de lançamento e resultado de lançamento.
Exato. Isso é Que- super importante. Super importante isso, porque também, o que que adianta? Eu projetei para lançar em novembro, lancei no valor que eu falei que ia lançar, mas não vende. Exato. Então, Tem a curva de venda também, né? exatamente. Então, o sucesso do lançamento também dita o resultado do investidor nesse segmento. Então, falando um pouquinho de De retorno, prazos, de retornos, prazo, né? você nunca vai ter as três coisas ao mesmo tempo: segurança, liquidez e retorno. Você vai ter que sempre ponderar isso em qualquer investimento que você faça, porque se o investimento está te dando liquidez imediata e segurança, ele não vai te dar retorno, que é o CDBs da vida, vamos dizer assim. Então, quando a gente está falando de incorporação, eu não te dou liquidez. Por quê? Porque você está entrando como meu sócio aqui nesse projeto. Se você, como meu sócio, fala assim, opa, Quero me sair deu uma dor de depois de 6 barriga meses, aqui, deu uma dor de barriga aqui, eu preciso sair em 6 meses, me devolve meu dinheiro? Não, você é sócio. Se você é sócio, você teria ou deveria ter se planejado para não depender daquele dinheiro, porque o incorporador, no caso, o sócio majoritário, sócio ostensivo, estar contando com aquele dinheiro naquele Para tempo. comprar terreno, aprovar projeto. Perfeito. É a forma dele se alavancar também. também. Né? Exatamente. Então, assim, liquidez é um fator importante, né? Incorporação, a não ser exceções, não vai ter a liquidez até a entrega do projeto. Até certo? vender, de fato, né? Então, segurança. Segurança está diretamente pautado na empresa, na sócia ostensiva. Quem são os administradores? Qual é o histórico? Qual é o conhecimento de mercado? Qual é o valor da marca frente ao mercado? É uma marca que é um market maker? Ele dita o mercado? Ele não dita o mercado? Se ele mudar as características do mercado, as pessoas vão seguir ele ou não vão? Então, assim, se você entra no investimento de incorporação, falando um pouquinho de segurança, numa incorporadora que nunca entregou nada, CNPJ é novo, você não conhece as pessoas, porque às vezes essas pessoas vêm de outras. Então, assim, o profissional não é reconhecido no mercado, você está Tomando um risco maior. tomando um risco absurdamente maior, porque por mais garantias que estejam no contrato, se o projeto não der certo, você, consequentemente, dependendo das saídas do que vai estar no contrato, você vai perder dinheiro, tá? Esse é o grande risco. E aí, falando de retorno, veja bem, se você está entrando na incorporação como meu sócio, eu tenho que te entregar um retorno adequado que vale a pena você tirar de um outro investimento geralmente com o mesmo risco, porque quanto maior o risco, maior o retorno. Eu não estou falando que o risco é grande, tá, gente? Mas é a modalidade. Exato, comparando com uma renda fixa que você bota ali num tesouro. Perfeito, né? Pedro. Então, assim, é a modalidade, porque a modalidade de incorporação é o que a gente chama de private equity, né? Você investir numa empresa já consolidada, mas como sócio, né? Porque você não é consumidor, você é sócio. Então, os retornos vão ser absurdos, porque você tá entrando no momento em que geralmente está sendo desenvolvido o projeto. Não tem aprovação, não tem registro de incorporação, por isso um dos riscos, né, de prazo de lançamento, inclusive. Então você está entrando com um deságio, às vezes de 40%, 50%, 60% do valor que vai vir à venda, né? Sem contar a valorização do período, Depois, né? Então são ROIs de acima de 60%, ROIs de 80%, 100%, você dobra seu capital. Eu, como investidora, eu já tripliquei o capital de 2018 para cá. Tripliquei, que eu fiz várias vezes. Foi reinvestindo. Fui reinvestindo. Então, assim, é um segmento que se você souber entrar no projeto que está no ápice, né, que está no hype, que a incorporadora tem um nome, que tem uma velocidade de vendas, você vai obter um ROI diferente de comprar na planta, diferente de fazer uma coisa mais tradicional. Uma coisa super importante também, a gente está falando aqui de uma estruturação de uma
de uma compra bem complexa, né? Você É. deu para perceber. É um lucro, é uma valorização muito grande, muito superior que o mercado imobiliário ali tradicional, mas você tem que pensar em uma série de coisas. E outra coisa que eu falo para o cliente sempre pensar é o seguinte: analise a velocidade de vendas dessa incorporadora no Perfeito. momento do lançamento. Perfeito. Porque não Porque, adianta nada você comprar ali antes, entrar como sócio e tudo mais. Analisou, na hora da compra, você analisou tudo isso que Cíntia falou, né? O corpo da empresa, toda a parte estrutural da empresa e etc, etc. Mas você tem que pensar um pouquinho à frente também. Como que essa empresa vai lançar esse empreendimento lá na frente e como que geralmente é a velocidade de vendas dessa empresa. Porque não adianta nada você entrar ali na incorporação e lá na frente ela não souber lançar esse produto certo, ela não souber vender esse produto certo, ela não tem um marketing bem estruturado, ela não tem parceiros bem estruturados com ela, porque você vai acabar, entre aspas, patinando na hora de vender seu imóvel. E assim, ó, imagina Então- um exemplo prático disso. Imagina Imagina que o contrato é um contrato societário, então você é sócio daquele projeto. Qual é o fim do contrato? Entregar um projeto, pode ser um Sim. prédio, uma casa, enfim. Imagina que a sócia ostensiva entregou um projeto e não foi vendido. É. O que é? Porque assim, ó, o Agora, contrato vai aí definir você que vai o ser dono resultado é o quê? de um imóvel que tá pagando condomínio, IPTU, etc. Perfeito. Exatamente. Você tem que pensar também à frente. Tem que pensar, Uhum. cara, olha, essa incorporadora aqui tem um histórico de vender 80%, 70%, muito legal, com preço X, Y, Z. Ela ajuda também a gente a vender nosso imóvel lá na frente. Ela tem essa ação, essa atitude de me ajudar. Uhum. Então, uma série de coisas, até na entrega, lá na frente. O que ela vai fazer depois para me ajudar? Tem que pensar em tudo isso. Não é só uma compra. É toda uma estruturação de uma coisa antes, início, meio e fim, né? Perfeito. Que você tem que analisar. E eu queria trazer um exemplo aqui. A gente acabou de fazer um investimento com um cliente nosso, né, nesse private. E esse cliente, ele é construtor. Olha que legal. Ele é construtor. Uhum. E aí a gente fala, mas por que ele não pega esse dinheiro e constrói? Porque ele está fazendo o quê? Variando o portfólio dele. Ele entendeu que ele consegue alcançar lucro e ele ainda falou para mim assim, Ariane, vende X apartamentos meus aqui do meu prédio que entregou, porque eu quero colocar tudo isso no private. Então ele está, como construtor, querendo investir. Isso numa- é bacana, numa- Ari, que numa você incorporação. puxou isso, porque assim, ó, o que precisa ser ponderado também na análise? Quanto custa o meu tempo? É. Ele, como construtor, empresário, ele tenha provavelmente o quanto custa o tempo dele. Então, assim, Sim. imagina, não é só o resultado financeiro da própria operação dele que ele analisa. Ele vai ter que analisar o custo que o tempo dele exerce, o custo, os riscos que pode ter como ele sendo o sócio ostensivo, uma coisa que a gente não comentou, né? Como sócio participante e sócios minoritários nesse tipo de incorporação, você não tem risco tributário, trabalhista, processo, nada disso. Tudo isso incorre para o sócio ostensivo, porque você é um investidor capitalista. Você colocou o dinheiro e quer aferir resultado. Todo o risco operacional, tributário, É do fiscal, incorporador. é do incorporador. Então, ele sendo consultor, ele tem todos esses riscos. Então, ele pode até ganhar mais. Ele deve ganhar mais na própria Construtora, né? construtora. Porém, ele ponderou os riscos. E Uhum. quando você pondera o risco de fazer um depósito, assinar um contrato, fazer um depósito e ter o resultado, é muito mais interessante do que eu ir estar trabalhando todo dia lá na incorporação, indo lá e contratando e gerindo a minha empresa, né? E é esse o cálculo que ele faz, né? Perfeito. É exatamente esse o cálculo que ele faz. Inclusive, foi uma fala dele. Ele falou: eu não tô querendo mais correr tanto risco e trabalhar tanto. Exato. Nesse momento, eu quero construir 1, 2, 3 prédios no ano e eu quero começar a variar meu portfólio e deixar meu dinheiro rendendo sem eu ter que trabalhar. Então, Perfeito. olha o perfil do cliente. Construtor. Um dos Construtor. maiores que eu conheço ali da cidade que ele está e está Uhum. fazendo isso, entendeu? Questão de a gente tem que entender aí que uma pessoa ela varia muito o portfólio dela. E engraçado isso, porque não é mais comum do que vocês imaginam. No segmento que eu trabalho, né, da incorporadora que eu trabalho, são muitos construtores que já investiram com a gente. E é muito mais fácil fazer uma negociação com um construtor que sabe tudo isso, que sabe que sentou na cadeira de construtor, Sim. que sabe todos os riscos e sabe o poder que uma marca tem, e investir com a gente. Sim. E ele ainda fala assim: nossa, você ainda entrega isso? Eu não entregaria. Porque existem certas coisas dentro de um contrato, e claro, tem que entender a empresa, o modelo da empresa.
Ele fala, se eu fosse fazer um private, eu não faria isso aqui, não. Isso aqui tá me deixando num certo. Vou ficar pagando a mais e tudo mais. Mas aí a gente vê que a incorporadora, ela pensou ali no investidor e ela melhorou alguma coisa para ele, né? Então a gente está chegando no fim. Ó, quem tá curioso aqui, a gente vai deixar um QR Code, Sim, vai deixar um sim. link na descrição aqui do vídeo e o time da Ariane vai atender aí e explicar um pouco mais dessa modalidade, né, para quem tiver interesse, que é investir na incorporação. Pessoal, mais um adendo aqui. Hoje eu tenho corretores especializados em private na minha empresa, tá? Então a gente hoje vende aí o imóvel tradicional também, mas tenho ali uma equipe somente para isso, porque a gente entende que é um modelo que está cada vez mais sendo acessado, né? Sendo pensado, sendo pesquisado. Então a gente vai sim mostrar esses imóveis aí, essas oportunidades para você, né? Não esses imóveis, através desses especializados, tá? Legal. Cíntia, quer deixar uma palavra final aí, uma dica? A gente gosta de deixar 3 dicas né? de ouro, né? A gente Ah. gosta de falar assim, olha, para você que tá querendo saber um pouco mais sobre essa modalidade, investimento na incorporação, quais são as 3 dicas de ouro? Eu sei que você já trouxe um pouquinho, Pode bastante resumir. sobre isso. Resume. O que seriam as 3 dicas de ouro para quem quer investir na incorporação hoje? Primeiro, tenha um consultor especialista. Sempre recomendo. O time da BRIC é incrível, eu trabalho com eles diretamente. Então, eu sei a capacidade técnica de análise de consultividade. Isso é fundamental, tá, gente? Fundamental. É o que a gente fala, né? Você tá doente, você vai no médico. Você precisa de assessoria jurídica, você vai no advogado. Então, quando você vai investir no mercado tão complexo quanto este, o que você precisa? Você ter um consultor especialista, um corretor especialista nesse mercado, né? A primeira dica que eu dou é essa. A segunda é fazer uma análise pessoal. Então, assim, quais são os meus objetivos? O que eu pretendo ter daqui 10 anos? O que eu pretendo fazer no curto, médio e longo prazo, né? Pensar na aposentadoria, que as pessoas não gostam, né, de pensar, né, na aposentadoria, né, pela cultura do brasileiro, né? Daqui 20 anos, o que eu pretendo ter, né, como patrimônio, né, para os meus filhos, para os meus netos? Como que eu posso curtir minha vida? Então, assim, ó, tenha na ponta do lápis. Nossa, eu quero ter 10 milhões investidos em imóveis, eu quero ter isso, eu quero ter essa renda passiva, porque fica muito mais fácil a tomada de decisão quando você sabe o que você quer, né? Então, tendo isso, tendo um consultor especialista, a parte mais fácil é o decidir a oportunidade. Porque oportunidade sempre vai ter, tá, gente? Sempre vai ter. Às vezes você não vai pegar aquela oportunidade que você deixou passar. Então, não deixe passar quando uma oportunidade é boa, tá? Você tendo o consultor especialista no seu lado, você sabendo o seu objetivo, não duvide da oportunidade, tá? Não deixe a oportunidade passar, tá? E aí você escolhe e confia, tá? Confia porque se foi feita toda essa análise, vai dar resultado, pode ter certeza. Com certeza. Boa. É isso então, né? Gostei muito do papo, hein? Gostei bastante também. A Cintia é especialista nesse assunto. Cada vez que eu falo com ela, eu me impressiono cada vez mais. Obrigada. Pessoal, se ficaram com alguma dúvida, comentem aqui embaixo no vídeo. A gente vai responder todas as perguntas. Cíntia, muito obrigado. Ariane, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se encontra no próximo episódio da Alta Quadra. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.